Existe uma armadilha curiosa na vida adulta. Muita gente passa anos correndo atrás de objetivos, tentando sempre melhorar de vida, organizar as finanças, cuidar mais da saúde e encontrar mais tranquilidade. Mas aí, enquanto isso está acontecendo, quase nunca a gente percebe o quanto já evoluiu. Talvez porque o nosso cérebro tenha o hábito de sempre olhar para aquilo que ainda falta. E o problema é que quando a gente faz isso, nós acabamos ignorando os sinais de que a vida já está melhorando. E às vezes, ela está melhorando até muito mais do que nós imaginamos. Então hoje, eu quero conversar com você sobre 9 sinais de que a sua vida está melhorando, mesmo que você ainda não tenha percebido isso. O primeiro sinal é quando você começa a pensar antes de gastar. Isso pode parecer algo muito simples, mas existe uma diferença enorme entre você comprar algo por impulso e tomar decisões conscientes. Perceba que durante muito tempo, muita gente acreditou que melhorar de vida significava ganhar mais dinheiro, sabe? Mas uma das maiores mudanças acontece quando a pessoa passa a refletir antes de gastar, antes de abrir a carteira. Ela começa a se perguntar: eu realmente preciso disso? Isso vai melhorar a minha vida ou apenas vai me trazer uma satisfação por alguns minutinhos? Essa mudança, ela parece pequena, mas ela costuma marcar o início de uma relação muito saudável com o dinheiro. O segundo sinal é quando você deixa de se comparar tanto e o tempo todo. A internet, ela transformou a comparação em um hábito diário, não é verdade? Então sempre existe alguém que está viajando mais, que está ganhando mais, comprando mais e parecendo mais feliz. Só que existe uma liberdade enorme quando você começa a entender que a vida, ela não é uma competição. Você percebe que cada pessoa está vivendo numa realidade completamente diferente da outra. E aos poucos, você para de medir o seu progresso pela régua de outras pessoas. Esse, para mim, é um dos sinais mais silenciosos da maturidade. O terceiro sinal é quando você começa a valorizar tranquilidade. Nós, quando somos mais jovens, normalmente a gente busca muita intensidade, né? Queremos muita velocidade, novidade, estar sempre em movimento. Mas, em algum momento da vida, acontece uma mudança, quase que uma virada de chave. Então, você passa a valorizar coisas que antes pareciam sem graça, como, por exemplo, uma noite tranquila, uma conta paga em dia, uma boa conversa, um final de semana sem preocupações com quem você gosta. E isso não significa necessariamente que você ficou acomodado. Significa apenas que você começou a entender de fato o valor da paz, sabe? Aquela paz interior, aquela paz de espírito. O quarto sinal é quando os problemas eles deixam de parecer que é o fim do mundo.
E isso acontece porque você já superou tantas outras dificuldades antes. Então, você percebe que as situações difíceis da vida, elas vêm e vão, sempre, o tempo todo. E que quase sempre vai existir uma solução para o seu problema. Talvez não seja uma solução imediata e nem da forma que você gostaria de resolver, mas vai existir uma solução. Então, a experiência, ela começa a substituir aquele desespero. E isso, gente, traz uma força silenciosa para a sua vida. O quinto sinal é quando você começa a construir alguma reserva financeira. E aqui não importa muito se são R$ 100, 500, 1.000 ou qualquer outro valor. O importante é a mudança mental que acontece. Então, pela primeira vez você sente que existe alguma margem, alguma reserva, meio que uma proteção, algum espaço para você respirar. E talvez uma das maiores transformações da vida financeira não seja ficar rico, mas sim deixar de viver completamente vulnerável. O sexto sinal é quando você aprende a dizer não. Não dizer não para tudo, né? Claro que não. Mas para aquilo que realmente não faz mais sentido para você. Para gastos desnecessários, para compromissos que drenam a sua energia, para aquelas pessoas, sabe, que só aparecem quando precisam de alguma coisa. E dizer não costuma ser muito desconfortável no início, mas é uma habilidade que vai proteger o seu tempo, a sua energia e, olha, até o seu dinheiro. O sétimo sinal é quando você começa a pensar no longo prazo. Nós vivemos em uma época em que valoriza-se muito resultados instantâneos, sabe? Imediatos. Então tudo precisa acontecer muito rápido. Só que as melhores coisas da vida, geralmente, elas levam um tempo para poder acontecer. Por exemplo, construir patrimônio, aprender uma habilidade nova, criar uma carreira, melhorar relacionamentos e até cuidar da saúde. Então, quando você entende isso, a ansiedade ela perde um pouco da força, porque deixa de esperar transformações instantâneas, porque você sabe que não vai acontecer. Então você passa a confiar mais no processo. O oitavo sinal é quando você percebe que não precisa impressionar mais ninguém. E essa é uma das mudanças mais libertadoras da vida adulta. Você começa de fato a perceber que muitas escolhas que você fazia antes eram influenciadas pela opinião de outras pessoas. Mas, aos poucos, essa necessidade ela vai diminuindo. Então, você passa a comprar menos para mostrar para outras pessoas, falar menos para provar e vive mais de acordo com aquilo que realmente faz sentido para você. E o último sinal, o nono, talvez ele seja o mais importante de todos. É quando você começa a acreditar que a sua vida ela pode melhorar. E olha, pode parecer estranho, mas muitas pessoas elas passam anos presas
em uma visão muito limitada e pessimista do futuro. Então elas acreditam que nada vai mudar, que tudo vai ser sempre da mesma forma, que os problemas são permanentes. Mas aí, quando surge a esperança, mesmo que pequena, mesmo que tímida, alguma coisa muda. Porque a esperança, ela não resolve problemas sozinha, mas ela cria uma energia para que você continue caminhando. E muitas vezes é exatamente isso que falta para alguém continuar evoluindo. E se você prestar bastante atenção, talvez perceba que alguns desses sinais já fazem parte da sua vida. Talvez você ainda não tenha chegado onde gostaria. Talvez ainda existam desafios, preocupações, mas isso não significa que você não esteja avançando, porque existe uma diferença enorme entre não ter chegado aonde quer, ao destino, e não estar saindo do lugar. E muitas vezes a evolução, ela acontece de uma forma silenciosa, sem grandes anúncios, sem grandes conquistas visíveis, apenas através de pequenas mudanças acumuladas ao longo do tempo. Olha, se esse vídeo fez sentido para você, aproveite e deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que também estão tentando construir uma vida mais tranquila e equilibrada. E se você gosta desse tipo de conversa sobre dinheiro, hábitos, tempo e liberdade, aproveite para se inscrever nesse canal. Aqui no Vida que Sobra temos vídeos novos de segunda a sexta. Porque no fim das contas, uma vida melhor raramente é construída de uma só vez. Ela costuma nascer de pequenas escolhas, que são repetidas durante muito tempo. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu te aguardo ansiosamente no próximo episódio. Até lá!